mais uma escola dominical começando, dando sequência ao estudo sobre a pessoa e obra de Cristo Jesus. Falaremos ainda sobre os 3 estados de Cristo. Hoje vamos enfocar o estado de humilhação. Mas antes, relembre o alvo da lição. O que nós vimos na semana passada? Nós falamos sobre o Cristo pré-existente e vimos a confirmação bíblica, ou a base bíblica da doutrina da pré-existência de Cristo Jesus. Vimos sobre os textos no Antigo Testamento e também os textos no Novo Testamento. Falamos sobre a importância da doutrina, que é ressaltar que Jesus Cristo não é criado, mas sim criador. Ele não pertence à ordem da criação ou à ordem criada, mas ele é o criador de todas as coisas. E fizemos a análise do texto de João capítulo 1, os versículos 1 e 2. Hoje nós iremos estudar sobre o estado de humilhação, que é o estado da encarnação de Cristo Jesus. Vejam novamente o gráfico e agora vejam que destacamos a parte da encarnação ou a parte da humilhação para que vocês estejam gravando bem esses 3 estados de Cristo. O nosso texto hoje é Filipenses capítulo 2, os versículos 7 a 8. Mas vou fazer a leitura desde o versículo 5, para que a gente tenha conhecimento de todo o contexto. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Até o versículo 8, na sequência, no próximo domingo, faremos a leitura completa de todo o texto. Seria então os versículos 9, 10 e 11. O Cristo humilhado, segunda parte do nosso estudo. Refere-se então ao estado da encarnação de Cristo, quando Cristo esteve aqui na terra. Significa então desde o seu nascimento até a sua morte. Ressurreição e depois a ascensão de Cristo, esses 2 acontecimentos, esses 2 eventos ficam para o estado de exaltação de Cristo Jesus. Mas vamos considerar até o momento em que Jesus é sepultado, o estado de humilhação de Cristo Jesus. O primeiro tópico que vamos estudar sobre o estado da humilhação de Cristo Jesus é que ele renunciou à sua relação no que se refere com a lei divina. O que isso representa ou o que isso quer dizer? Enquanto Jesus permanecia no céu, ele não tinha nenhum relacionamento com a lei. Ou seja, a lei não era um peso para Cristo Jesus. A lei não pesava sobre ele. Não havia a preocupação do cumprimento da lei. Quando encarnou, ele precisou andar segundo a lei de Deus. E
isso representa que na sua encarnação ele toma sobre si toda a carga da lei e começa a carregá-la para então salvar o mundo, para tirar o mundo, resgatar o mundo do pecado. Ele renuncia à sua relação com a lei. Vamos ver dois textos para referendar essa questão. O primeiro é: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o segundo texto, esse primeiro texto é João 1, 29, e o segundo texto está em 2 Coríntios 5, 21, que nos ensina assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, primeira relação que nós aprendemos, ou a primeira lição que nós aprendemos na questão do Cristo humilhado, através do texto, que Jesus deixou a glória, diz que ele então renunciou à sua relação no que se refere à lei divina. A segunda lição que aprendemos é sobre a renúncia das suas riquezas. Jesus, sendo Deus, dono de todas as coisas, precisou de algumas coisas que ele não tinha, como o lugar onde pudesse nascer, a casa onde pudesse pernoitar, o barco para que pudesse pregar, um animal para que pudesse cavalgar, uma sala para que pudesse reunir com os seus discípulos para a celebração da Páscoa e a instituição da ceia, e finalmente o túmulo onde ele foi sepultado. Todas essas coisas eram emprestadas, não eram de Jesus, em função de ter deixado a sua riqueza, a glória dos céus, e se submetido a uma vida humana e uma vida de pobreza ou uma vida com parcos recursos. Esse texto também nos ensina que Jesus renunciou à sua glória celestial. Na oração sacerdotal, em João capítulo 17, versículo 5, Jesus, na sua oração, colocando diante do Senhor algumas questões da sua própria vida, ele pede a Deus para que Deus o glorifique, e ele diz assim: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. E ele deixou isso para assumir a forma humana. E aí nós precisamos lembrar o texto de Isaías, quando escreve a respeito do servo sofredor, Isaías 53, que diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e sabe o que é padecer. E em quarto lugar, Jesus renuncia ao livre exercício da sua autoridade. Em Hebreus capítulo 5, versículo 8, nós encontramos escrito assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele mesmo, Jesus, falando aos seus discípulos, disse: não procuro a minha própria vontade, mas sim daquele que me enviou. Cristo renunciou seu ambiente de glória. Ele despojou-se do seu poder e majestade. Fez-se semelhante aos homens, aos humanos. E assim o texto que nós lemos de Filipenses diz que ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Simplesmente o autor estava afirmando que Jesus não julgou sua igualdade a Deus algo que não pudesse abrir mão. Quero agora projetar para os irmãos uma ilustração a respeito do texto de Filipenses 2, 5 a 11, mas especialmente esta parte do texto que nós estamos enfocando, Filipenses 2, 6, 7 e 8. E nós vamos chamar isso de a escada da encarnação.
Nós vamos fazer uma analogia com a figura de uma escada, onde cada degrau corresponde ao que Jesus deixou para se encarnar com o objetivo de salvar a humanidade. O primeiro degrau, o primeiro patamar que vocês verão ou que estão vendo é o patamar da pré-existência, o Cristo pré-existente, Jesus, Deus, na sua glória. E aí então nós estamos identificando isso como o estado da pré-existência, ou estado pré-existente de Cristo. Aí o primeiro degrau que ele desce é o degrau do despojar-se da divindade. Né? Primeiro degrau, a divindade de Jesus. E o texto que nós lemos diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Esse primeiro degrau fala sobre a divindade de Jesus, a afirmação básica da igreja primitiva, ou a confissão de fé que a igreja fazia. Jesus é Deus. Ele tinha condição divina. O Verbo era Deus. Participava da glória de Deus, estava na presença de Deus e era, como sendo Deus, autor da criação de todas as coisas. Para os fariseus, essa afirmação era um absurdo. Eles não suportavam essa apresentação, ou seja, alguém dizer-se Deus ou Filho de Deus. Era insulto, era uma petulância alguém dizer-se igual a Deus. Mas Jesus afirmava: eu e o Pai somos um. Na igreja primitiva surgiram também algumas falsas doutrinas, algumas heresias, que afirmavam que Jesus não era Deus. No entanto, os cristãos sempre reafirmavam isso. Jesus é Deus, tão Deus igual ao Pai, não é menos Deus que o Pai. Jesus Cristo se fez homem, tão humano como nós, e mais humano, pois não tinha pecado. Jesus Cristo não julgou a sua igualdade a Deus algo de que não pudesse abrir mão. Primeiro degrau da descida é Jesus abrindo mão da sua condição divina. O segundo degrau está agora no versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Esse segundo degrau é o degrau do esvaziamento. Antes a si mesmo se esvaziou. Em Isaías 53, texto já citado, nós temos lá a história do servo sofredor, algo que é aplicado a Cristo Jesus, que diz que ele derramou a sua alma. No texto de Filipenses, encontramos, nesse texto de capítulo 2, encontramos a afirmação de que ele não usurpou, isso é, não quis ser igual a Deus, antes esvaziou-se. Há um grande contraste aqui. Jesus é chamado na Bíblia também de o segundo Adão, o representante da nova criação. Em contraste com o primeiro Adão, o representante da raça humana. O primeiro Adão, ou Adão, ele pretendeu por usurpação ser igual a Deus. O segundo era Deus e esvaziou-se dessa prerrogativa de ser Deus. E aí nós encontramos nas Escrituras vários exemplos de pessoas ou de criaturas que quiseram usurpar o lugar de Deus. Quiseram ser criadores e não criaturas. Em Isaías 14 e Ezequiel 28, nós encontramos as citações sobre o caso de Lúcifer, o anjo da luz ou a estrela da manhã, que certo dia disse: serei igual a Deus. E aí o texto complementa dizendo: como caíste, estrela da manhã. A mesma tentação foi dirigida ao primeiro casal pelo mesmo usurpador. Ele disse: sereis como Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, ao ver a grandeza do seu império, pensou ser Deus, e a partir daí então passou a viver como animal. As suas unhas cresceram,
e ele comia capim e pastava junto com os animais. Já no Novo Testamento nós encontramos o exemplo de Herodes, que foi aclamado pela multidão, e a multidão dizia: é um Deus e não homem. E ele, aceitando esse louvor das pessoas, acabou então morto, comido por bichos. Todo o processo de usurpação é diabólico. É o espírito do anticristo incitando o homem a uma rebeldia contra o seu Criador. Cristo seguiu o caminho inverso. O caminho inverso que foi proposto pelo tentador ou proposto pela tentação. Sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se com tudo, mesmo sendo humano, continuou sendo Deus, pois perdoava os pecados e recebia adoração. Este é o segundo degrau que Jesus Cristo desceu, o degrau do esvaziamento. Cristo se desprendeu dos privilégios de ser Senhor e se fez servo. E aí nós temos o terceiro degrau da descida de Cristo para a sua humilhação, que é a obediência do servo. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus foi reconhecido pelos cristãos como o grande Senhor. Ele tinha autoridade, ele podia exigir das pessoas. Contudo, sua postura não foi essa, não foi uma postura de Senhor, mas foi uma postura de servo, e essa foi a sua declaração: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Aquele que poderia se exaltar acima de todos, aquele que poderia ser adorado por todos e requerer essa adoração para si, não o fez, antes humilhou-se até a morte com uma obediência total e completa. Ao morrer, Cristo desceu o degrau mais baixo da sua humilhação. E isso foi para nos libertar do poder da morte, do poder de Satanás. E essa morte foi a morte de cruz, uma forma bem particular de se executar um escravo. Esses são os degraus da humilhação de Cristo. O primeiro degrau, abre mão da sua divindade. O segundo degrau é o esvaziamento total, para assumir a forma humana e especialmente a forma de servo. E o terceiro degrau é a obediência incondicional de Jesus. Tornou-se servo e foi até a morte e morte de cruz. E assim então, com essa ilustração da escada da encarnação, nós encerramos essa segunda parte do nosso estudo. Já vimos então o Cristo pré-existente e agora nós encontramos estudamos o Cristo humilhado, a humilhação de Cristo, o estado da pré-existência, o estado da humilhação, e agora próximo domingo nós vamos estudar sobre a exaltação de Cristo Jesus. Tenham todos um bom dia. E aguardamos vocês logo mais à noite para o culto de adoração ao nosso Deus. Feche os seus olhos, vamos buscar a presença do Senhor. Graças te damos, ó Pai, pelo dia, por esse estudo, e rogamos que o Senhor esteja aplicando aos nossos corações estas verdades, ó Deus, e gravando-as para que tenhamos sempre em mente, Senhor Deus, o que o Senhor fez por nós. O fato de Cristo ter se humilhado para nos trazer a salvação. Dá-nos, Senhor Deus, a compreensão e a oportunidade de viver uma vida dedicada ao Senhor. Por Cristo Jesus é que oramos. Amém.